Lin, U. Eu nunca imaginei que Recife pudesse se tornar um cenário de pesadelos. Não é uma cidade comum, com suas cores vibrantes e a vibração das ruas de Santo Antônio. Se alguém me dissesse que tudo isso seria apenas um pano de fundo para o que estava prestes a acontecer, eu teria rido, achando que era história de folclore. Meu nome é Alexandra e eu sou a esposa de André. Estamos casados há 5 anos e moramos em uma casa antiga no centro histórico, uma dessas construções que tem mais história do que qualquer um que já tenha vivido nela. Eu sempre achei que a nossa casa refletia o que éramos, algo sólido, com raízes profundas no passado, algo que resistiria ao tempo. Mas a coisa toda começou a mudar como um pequeno risco que de repente se espalha por toda a superfície. A primeira vez que percebi que algo estava errado foi quando André começou a ficar distante. Não havia motivo para isso. Ele não estava mais sorrindo como antes, nem me chamava para conversar, nem me olhava do jeito que costumava olhar. Ele só estava lá, mas não estava realmente ali. Foi um dia comum, ou pelo menos parecia ser, até que ele fez isso. Ele olhou para Mariana, minha irmã, de uma forma que eu não pude ignorar. Não era um olhar casual, não era um olhar de amizade ou respeito. Era algo mais, algo que me deixou desconfortável. Era como se ele estivesse hipnotizado. Eu o vi com os olhos fixos nela, como se estivesse completamente perdido, como se ela fosse a única pessoa no mundo. Mariana sempre teve essa habilidade de atrair os olhares. Sempre foi sedutora. Sempre teve algo que os homens, e até algumas mulheres, não conseguiam resistir. Mas o que eu vi em André foi diferente. Era como se ela tivesse poder sobre ele. Isso me fez sentir algo estranho, algo que eu não sabia nomear ainda, mas era forte o suficiente para apertar meu peito. Eu me aproximei, tentei disfarçar, mas, ao me aproximar da porta, a sensação de que algo estava fora do lugar me paralisou. Era como se a casa estivesse prestes a desabar, e eu estivesse no epicentro dessa mudança, sem saber como impedir. A primeira vez que vi o sinal da transformação, eu não soube o que pensar. Eu queria gritar, correr até ele e pedir explicações. Mas o que eu vi nos olhos de André, aquilo não parecia ser uma explicação humana. E aquela noite, aquele olhar, ficaria comigo para sempre. Lin, U, era como se a cada dia André ficasse mais ausente. Não fisicamente, claro, ele ainda estava em casa, mas a presença dele já não era mais a mesma. Ele comia em silêncio, dormia sem me tocar e falava de maneira quase mecânica. Algo estava errado. Eu sabia disso, mas não conseguia entender o que. Fui até a vizinha, Dona Zefinha, uma senhora idosa que sempre parecia saber de tudo. Ela tinha esse dom, esse faro apurado, para o que estava acontecendo em cada esquina da cidade. Talvez ela pudesse me dar alguma pista sobre o que estava acontecendo com André. Isso não é coisa do acaso, minha filha. Ela disse com uma expressão grave, como se já soubesse o que eu estava pensando. Essa coisa que está acontecendo com seu marido não é natural. Algo está mexendo com ele. Eu tentei argumentar, tentando racionalizar, mas Dona Zefinha me olhou, e seus olhos, que já estavam empoeirados pela idade, pareciam ver algo em mim que eu ainda não conseguia enxergar. E foi aí que ela me disse, com uma voz sussurrante, que aquele tipo de coisa só acontecia quando alguém estava sendo enfeitiçado. Eu não sabia o que pensar. Seria isso possível? Magia? Feitiçaria? Naquela noite, fui dormir com um peso no peito. Mas antes de me deitar, uma sensação estranha me fez olhar debaixo da cama. E foi lá, em um canto empoeirado, que encontrei algo. Um saco de pano, escondido, quase como se tivesse sido colocado ali para passar despercebido. Abri o saco com mãos trêmulas, e dentro dele encontrei fios de cabelo e ervas secas. Era um patuá, um feitiço. Algo que me fez gelar até os ossos. Lin, U, não sabia o que fazer. Eu senti uma mistura de raiva e medo, mas, acima de tudo, senti um vazio, uma perda de controle. Não conseguia mais confiar em ninguém, nem em mim mesma. E foi por isso que eu fui ao mercado de São José, na esperança de encontrar uma resposta. O mercado estava lotado,
o cheiro de peixe e temperos, misturados com a umidade do lugar. Era um caos de sons e cores. Ali, entre as barracas de ervas e amuletos, encontrei Mãe Dandara, uma benzedeira que tinha fama de saber de tudo. Quando coloquei o patuá em suas mãos, ela apenas fechou os olhos e passou os dedos sobre ele com uma calma perturbadora. Isso não é brincadeira, menina, ela disse, sem abrir os olhos. Isso é amarração, feita com sangue, e quem fez isso vai querer mais. O coração disparou no meu peito, mas antes que eu pudesse perguntar mais, ela me interrompeu. Coisa feita com sangue só se quebra com dor. Você está pronta para isso. Sua voz parecia carregar um peso que eu não sabia se poderia carregar. Eu não sabia se estava preparada para o que ela sugeria, mas algo dentro de mim, uma força desconhecida, me dizia que não havia outra escolha. Eu tinha que fazer isso. Eu tinha que salvar André. Lin, A decisão estava tomada. Contra tudo o que acreditava, fui até os manguezais. Eu sabia que estava indo para um lugar onde poucos ousam entrar. O cheiro de podridão era insuportável. O som da natureza parecia se intensificar, como se o mundo ao meu redor estivesse se fechando. E, no centro daquele breu, encontrei seu Firmino. O velho homem, com seu olhar sombrio e sua voz misteriosa, me disse algo que me arrepia até hoje. Se você fizer isso, não tem volta. Mas eu estava além de qualquer razão. Eu sabia que, se não fizesse, perderia André para sempre. O que é preciso? Perguntei, minha voz tremendo. Ele me olhou e com um sorriso torto respondeu. O preço da magia é alto. Você vai ter que sacrificar algo. Eu aceitei, sem hesitar. Quando comecei o ritual, não sabia o que esperar. Velas negras, um espelho coberto, sangue derramado. Eu senti uma tensão crescente no ar, como se as forças que eu estava invocando estivessem esperando para devorar qualquer esperança que ainda tivesse. Na mesma noite, algo aconteceu com Mariana. Ela teve convulsões e delírios, gritando como se estivesse sendo consumida por algo. E André começou a se despertar de um pesadelo, como se estivesse finalmente voltando a si. Mas enquanto ele se recuperava, Mariana estava ficando cada vez mais distante, como se algo estivesse tomando conta dela. E então, ela apareceu na minha casa, desesperada e assustada, como se algo a estivesse perseguindo. A casa parecia mais fria, mesmo com o calor abafado de Recife. Quando Mariana chegou, suas mãos tremiam, e o olhar em seus olhos era de puro terror. Ela não falava, apenas olhava para os cantos da sala, como se estivesse sendo observada, como se algo estivesse à espreita. Eu nunca a vi assim. Ela sempre fora forte, sempre soubera manipular os outros, mas agora estava quebrada, vulnerável. Alexandra. Ela sussurrou, a voz baixa, quase irreconhecível. Eu não sei o que está acontecendo. Está me perseguindo. Uma sombra. Algo está me observando o tempo todo. Ela se deixou cair no sofá, com a respiração ofegante. Eu queria acreditar que era apenas paranoia, mas havia algo em seu olhar que não podia ser ignorado. Algo estava realmente acontecendo com ela. Algo que eu não compreendia. André, por outro lado, estava finalmente voltando a ser o homem que eu conhecia. Ele parecia atordoado, como se tivesse saído de um pesadelo profundo. Alexandra, o que aconteceu comigo? Eu me lembro de estar distante, mas eu não consigo lembrar de mais nada. Ele me olhou com uma mistura de culpa e confusão, como se estivesse tentando se lembrar de algo importante, mas não conseguisse. Era como se estivesse preso em uma realidade paralela, e eu, por algum motivo, não soubesse como trazê-lo de volta totalmente. Mas algo mais estava acontecendo, algo que eu não podia ignorar. Quando Mariana se levantou para ir embora, algo estranho aconteceu. A casa ficou em silêncio, pesado demais para respirar. O som da cidade lá fora parecia ter desaparecido, como se o mundo tivesse parado. E então foi quando ouvi sussurros, baixos, quase imperceptíveis, mas presentes. Eles vinham de algum lugar dentro de mim,
como uma voz abafada que se espalhava pela minha mente, sem eu poder impedir. Como se algo estivesse tentando me alcançar. Algo que eu não poderia ver, mas podia sentir. A casa estava cheia de uma presença invisível, uma energia densa, sufocante, que parecia crescer a cada segundo. A mesma energia que havia dominado Mariana, que agora me envolvia. Eu podia sentir a sombra, a mesma que ela havia sentido. Aquela coisa não estava mais atrás dela. Estava atrás de mim também. A conexão entre o que fizera com o ritual e o que estava acontecendo com Mariana, com André, com a casa. Tudo isso começava a fazer sentido, mas ao mesmo tempo parecia mais distante e incompreensível. Eu estava cada vez mais perdida, e o medo que crescia dentro de mim era mais forte do que qualquer coragem que eu tivesse. O que eu estava fazendo? O que eu havia feito? Alexandra, o que você fez? André perguntou, seus olhos agora inquietos. Ele já sentia o peso daquilo também. Não era só comigo. Ele sentia. Eu não tinha resposta. Não sabia como justificar minhas ações. Mas uma coisa era clara. O preço que eu paguei para trazer André de volta estava sendo cobrado. Não era só Mariana que estava sendo consumida. Eu também estava sendo arrastada para o fundo daquele abismo. E a cada dia que passava, eu me tornava mais consciente de que o que começava a me cercar não tinha intenção de parar. Algo dentro de mim, alguma força estranha, estava se alastrando. A cada suspiro, a cada passo, aquela presença ficava mais forte, mais insuportável. Vai ser a minha vez, Alexandra, sussurrou a voz novamente, mais clara desta vez. Ela estava me chamando, tentando me tirar de mim mesma. Eu sabia que não havia mais volta, e no fundo do meu coração, eu sabia que quando isso acabasse, ninguém sairia intacto. A noite em que Mariana desapareceu, foi a noite em que tudo se transformou. Eu acordei no meio da madrugada, com o peito apertado, uma sensação de que algo muito ruim estava prestes a acontecer. A casa estava silenciosa, e a lua, visível pela janela, estava estranhamente vermelha, como se estivesse olhando para mim de forma insuportável. Olhei para o lado e vi André dormindo, mas algo parecia errado com ele também. Ele estava mexendo-se na cama, como se estivesse preso em um pesadelo. E foi quando ouvi o grito. Era o grito de Mariana, um grito que cortou a noite e me fez levantar da cama, de olhos arregalados e coração disparado. Eu corri até a porta e, ao abri-la, percebi que a casa estava estranhamente vazia. Não havia sinal de Mariana. Ela havia desaparecido, como se nunca tivesse estado ali. Fui até a rua e foi então que vi o que restava dela. Ela estava ali, no meio da rua, imóvel. Seus olhos estavam vazios, sem vida, como se tivesse perdido tudo o que a tornava humana. Ela não me reconheceu. Não havia memória nela. Não havia alma. Apenas um corpo vazio, como uma casca, como se ela tivesse sido arrancada de si mesma. E eu sabia o que estava acontecendo. O que me assombrava não era só o que havia acontecido com Mariana, mas o que estava começando a acontecer comigo. Eu via as sombras à minha volta, sentia a presença de algo maior me observando, me consumindo. André apareceu na porta, ofegante, seus olhos ainda confusos. Ele se aproximou, mas quando me viu, a expressão em seu rosto se transformou. Ele me olhou como se estivesse vendo um monstro, como se eu fosse a responsável por tudo aquilo. Eu queria gritar, dizer que não sabia como isso havia acontecido, que estava tentando consertar, mas tudo parecia inútil. A sombra, a força que havia começado com o feitiço, agora tomava conta de tudo. De mim, de André, de Mariana, da casa. E, pelo que parecia, não haveria mais jeito. Eu vi meus olhos, refletidos, no espelho da entrada, e ao olhar de perto, algo me paralisou. Eles já não eram mais meus. Eles estavam mudados, distorcidos. Não havia mais nada de humano neles. Eu estava perdendo a batalha contra a escuridão. O que eu fiz? A lua estava vermelha, mas não era só a lua. A cidade parecia emanar uma energia maligna, como se o próprio Recife estivesse respirando com uma força sufocante. Eu sentia a pressão em meu peito, cada respiração se tornando mais difícil, mais espessa.
O grito de Mariana ainda ecoava na minha mente. Mas não era um grito qualquer. Era como se ela estivesse chamando por mim, mesmo estando distante. Eu não sabia onde ela estava, mas sabia que não podia deixá-la sozinha. Não depois do que eu havia feito. Fui para a rua, sem pensar nas consequências, sem lembrar da lógica, da razão. Só havia uma coisa na minha mente: consertar. E eu estava disposta a fazer qualquer coisa, mesmo que isso significasse mergulhar ainda mais fundo na escuridão. André estava parado no portão, seus olhos ainda injetados de pânico. Ele me olhou como se estivesse vendo alguém completamente diferente. Eu não sabia se ele ainda me via como a mulher que ele amava, ou se eu já havia me tornado algo muito mais sombrio, algo irreparável. Alexandra. Ele tentou chamar, mas a voz dele estava trêmula, como se soubesse que eu não estava mais ali, que a Alexandra que ele conhecia já havia partido. Você precisa parar. Isso não vai ter fim. Não importa o que você faça, nós não podemos voltar. Eu olhei para ele, mas não podia responder. As palavras me escapavam. Eu não conseguia dizer que estava arrependida. Não mais. Era tarde demais para arrependimentos. Eu havia feito escolhas. E agora, o que restava delas era a sombra que me cercava, as vozes que começavam a me consumir. Fui atrás de Mariana. No fundo, sabia que ela não estava mais com vida. O que restava dela não era ela, mas um casulo vazio. Ela se tornara um receptáculo para algo muito maior e mais antigo do que qualquer feitiço que eu pudesse entender. Mas o que me impulsionava agora não era a razão, era a culpa, era o peso das minhas ações. Eu encontrei a rua deserta, como se ninguém mais fosse capaz de testemunhar o que estava acontecendo. As casas estavam silenciosas, suas janelas fechadas, como se as pessoas também estivessem sentindo a ameaça invisível. A cidade, que antes era vibrante e cheia de vida, agora parecia um cenário fantasmagórico. Algo havia mudado. Mariana estava lá, no meio da rua, imóvel, seus olhos vazios como se tivessem sido arrancados dela. Ela não reagiu quando me aproximei, mas havia algo em sua presença, uma energia estranha. O medo se espalhou por mim como uma onda. Eu não sabia se estava vendo o que eu queria ver, ou se era apenas a ilusão de minha própria culpa. A cada passo que eu dava em direção a ela, o ar ficava mais denso, mais pesado. Eu sentia que algo estava me observando, algo que já não era mais humano. Quando cheguei perto de Mariana, uma onda de pavor me atingiu. Ela estava lá, mas não estava mais viva. Eu já sabia disso, mas mesmo assim, os olhos dela, vazios, pareciam gritar em silêncio. Foi quando o sussurro veio novamente, mas desta vez não estava em minha mente. Estava ao meu redor, como se as próprias sombras estivessem sussurrando, pedindo algo de mim, algo que não poderia ser negado. Alexandra, a voz parecia vir de todas as direções. Era um sussurro fraco, mas cheio de poder. Você está mais próxima do que pensa. O que você fez não pode ser desfeito. Agora, tudo o que resta é a colheita. Eu estremeci. O medo se apossou de mim. O que estava acontecendo comigo? Por que essas vozes estavam se tornando tão fortes? Elas estavam dentro de mim, fora de mim, em todos os lugares. E no fundo, eu sabia que não havia como escapar. Eu olhei para a lua vermelha no céu, e a sensação de estar sendo observada aumentou ainda mais. Não era só o espírito de Mariana que estava atrás de mim. Havia algo mais. Algo que eu tinha liberado, algo que não me deixaria em paz. André apareceu na esquina, correndo até mim. Mas ele não parecia mais o mesmo. Seus olhos estavam cheios de uma angústia indescritível, como se tivesse presenciado algo que não deveria ter visto. Ele se aproximou de mim, mas eu não sabia o que ele queria dizer. Não havia palavras suficientes para explicar. Alexandra, você tem que entender, ele disse, a voz quebrada. Isso não pode continuar. Se isso for o que você quer, eu não posso estar aqui. Eu olhei para ele, os olhos começando a brilhar com uma intensidade estranha. Eu sabia o que ele estava dizendo, mas não podia mais voltar atrás. O que eu havia feito já estava feito. Mariana levantou a cabeça e algo dentro dela se mexeu. Não era ela, era outra coisa. O espírito que estava dentro dela.
o espírito que agora começava a me alcançar. Eu senti um calafrio profundo, e tudo se tornou escuro. Eu estava perdida. Não havia outra palavra para descrever o que eu sentia naquele momento. O espírito de Mariana, ou o que restava dela, não estava mais dentro dos limites da realidade que eu conhecia. Algo maior, algo mais antigo, havia sido liberado. Algo que não podia ser contido. Algo que já me tomava por completo. André não me via mais como a mulher que amava. Ele me via como algo mais distante, mais perigoso. Como se eu tivesse me tornado uma força que ele não poderia entender. Eu não sabia o que mais fazer ou por onde ir. A cada passo que dava, a escuridão parecia mais próxima. O que restava de mim já não era mais minha alma. Eu estava sendo tomada por aquilo que eu mesma liberei. E no fundo eu sabia que não havia mais jeito. Eu tinha ido longe demais. Eu estava sozinha no escuro. O peso de tudo que fiz, o peso de cada escolha errada, me esmagava, como se cada passo que eu desse estivesse me afundando mais fundo em um abismo sem fim. O que eu não sabia, o que ninguém poderia me avisar, era que a vingança tem um preço, e o meu já estava sendo cobrado. Quando o espírito que havia possuído Mariana falou comigo, algo dentro de mim quebrou. Não era mais a mente que comandava. Não eram mais as minhas mãos que guiavam o caminho. Era algo muito mais antigo, mais profundo. O que eu havia libertado já não podia ser contido. Ele estava dentro de mim, me consumindo, me transformando em algo irreconhecível. André havia me deixado. Não era um abandono físico, mas uma separação espiritual. Ele me olhava como se visse um fantasma, uma sombra do que já fui. E talvez fosse isso mesmo. Talvez eu fosse uma sombra agora. Uma sombra do amor que compartilhamos. O que restava de mim era só dor, raiva e esse vazio crescente que não se podia explicar. Eu queria voltar, mas sabia que não havia mais caminho de volta. Fui até o mangue, o mesmo lugar onde seu Firmino me dissera que eu encontraria a solução para tudo. Mas, naquele momento, ele não era a solução. Ele era apenas mais um enigma em uma história que eu já havia deixado de tentar entender. O homem velho, com o olhar sombrio, que parecia conhecer os caminhos do além, agora estava em silêncio. Ele já sabia o que aconteceria. Ele sabia que o preço seria alto. E ele não havia mentido. O espírito que me ajudou a desfazer a amarração queria mais do que isso. Ele queria o que restava de Mariana. E em troca, me levou um pedaço de mim. Mas agora, a única coisa que restava era a última parte do ritual, o último sacrifício. Eu tinha duas opções. Mariana, que já não era mais ela mesma, ou eu. E naquele momento, quando encarei a escolha, soube que não havia mais bondade em mim. Não havia mais espaço para a piedade. Eu poderia olhar para André, ver o medo em seus olhos e escolher deixar tudo para trás. Mas a verdade é que eu já não era mais capaz de sentir isso. Já não havia mais nada dentro de mim que fosse puro. O espírito, que agora habitava meu ser, tinha tomado tudo. Eu sabia o que fazer. Eu me virei para a casa de seu Firmino, sabendo que não havia mais retorno. Já havia me perdido. A única coisa que ainda me restava, era tomar o último passo. Um passo que me afastava ainda mais da mulher que fui. Você sabe o que fazer, Alexandra, seu Firmino murmurou quando me viu chegar. Você sabe qual é o preço. Eu olhei para ele, sem palavras. Tudo o que eu sentia era uma dor insuportável, como se cada respiração me queimasse. A dor do que fiz com Mariana. A dor do que me tornei. Eu sabia que o ritual que me restava não era uma escolha, mas uma necessidade. Eu precisava acabar com isso, com a dor, com o espírito e com tudo o que havia me transformado. Mas eu sabia que ao fazer isso, eu perderia algo mais. Perderia o que restava de mim mesma. Eu estava disposta. A última noite de lua vermelha chegou. E eu sabia que seria a última vez que olharia para o céu sem me perguntar o que tinha me levado até ali. As sombras me rodeavam, e eu não sabia mais o que era real. Só sabia que o último sacrifício se aproximava, e que a verdadeira batalha estava para começar. Era noite. A lua estava mais brilhante do que nunca, lançando uma luz vermelha sobre o mangue, tornando a paisagem ainda mais aterradora. O ar estava espesso, pesado,
e cada passo que eu dava em direção ao centro da selva de árvores retorcidas parecia um peso a mais nos meus ombros. André estava distante. Ele já não me seguia, já não tentava me impedir. Eu sabia que ele me via como algo completamente diferente agora. O amor que existia entre nós se dissolveu na escuridão. Eu o havia perdido, mas talvez ele já tivesse me perdido antes. Quando cheguei até o local onde tudo começaria, eu sabia que era tarde demais para arrependimentos. A presença do espírito que havia me ajudado se fez forte no ar. Eu sentia sua presença como se fosse uma extensão de mim mesma. E o preço seria alto, mas eu sabia que não tinha escolha. Você está pronta? A voz de seu Firmino cortou o silêncio. Eu não olhei para ele. Não precisava. Sabia o que ele diria. Ele sabia que naquele momento eu já havia aceitado minha condenação. Olhei para o solo, para a terra que, assim como eu, estava manchada de sangue e dor. Estou pronta, sussurrei, mas minha voz não parecia a minha. Era vazia, como se eu já estivesse perdida. O ritual foi iniciado. Velas negras foram acesas, e o cheiro de incenso se espalhou no ar, misturado com o cheiro do mar. Era como se a própria terra estivesse assistindo ao que acontecia. Eu senti a tensão crescer a cada segundo, e sabia que nada mais seria o mesmo após aquilo. Foi quando a visão dela apareceu. Mariana. Ela estava ali, mas não era mais ela. Seus olhos estavam vazios, sem vida. O espírito que tomara seu corpo estava ali, esperando para ser liberado. Eu olhei para ela e, por um breve momento, vi um relance da mulher que fora minha irmã. E talvez por um segundo, eu senti o peso de tudo que fiz, do que estava prestes a fazer. O ritual exigia uma última escolha, ela ou eu, mas a escolha não era realmente minha. O espírito já tinha se apoderado de mim, e agora tudo o que restava era o fim. Eu olhei para a lua vermelha mais uma vez, e soube que o feitiço estava prestes a se quebrar. O grito final ecoaria pelo manguezal, e com ele, tudo o que restava de minha humanidade. Mas havia algo mais. Algo que eu não entendia ainda. Algo que, mesmo quando o feitiço se quebrasse, permaneceria comigo. Lin, o som do mangue estava se tornando insuportável. O vento batia nas árvores com uma força que parecia querer arranhar a alma, e o estalar dos galhos parecia vir de todos os lados, como se algo invisível estivesse à espreita, esperando o momento certo para atacar. O que havia começado como uma noite como qualquer outra, agora era marcada pela expectativa de um fim, que eu sabia que não seria realmente o fim. Sabia, no fundo, que não havia mais como voltar. O feitiço não se quebraria. Ele apenas mudaria a forma de sua maldição. Eu estava no centro da clareira, onde seu Firmino me instruíra a realizar o último ritual. O saco de pano que trouxe da cidade, com o patuá, estava sobre o solo, e os fios de cabelo e as ervas secas pareciam pulsar sob o feitiço que eu mesmo havia alimentado. A lua vermelha, tão intensa e hipnotizante, parecia observar, em silêncio, o que estava prestes a acontecer. Se você fizer isso, não há volta, havia-me dito seu Firmino. Sua voz reverberava em minha mente, ainda que o homem estivesse agora ausente, como se ele já soubesse que meu destino estava selado. Olhei para Mariana. Ela estava em pé, parada, o olhar perdido, como se não entendesse mais o que era real. Ela não era mais minha irmã. Ela havia sido consumida, dilacerada pela dor e pela magia que a envolviam. Seus olhos estavam vazios, mas seu corpo ainda estava ali. Eu podia ver que ela estava ciente da escolha que eu havia feito. Mas a culpa não me afligia mais. Não havia mais espaço para isso. Não era mais uma questão de amor. Era uma questão de sobrevivência. Era a única maneira de impedir que o espírito que me consumia tomasse o controle total. A lua parecia se tornar mais vermelha à medida que me aproximava do fim. Eu sabia que, se completasse o ritual, tudo mudaria. Mas, mesmo enquanto eu me preparava para dar o passo final, havia algo me dizendo que o feitiço, ao se quebrar, deixaria mais do que apenas uma marca no mundo. Ele deixaria uma cicatriz em mim, uma marca que iria atravessar os anos, as vidas,
o espaço entre o que fui e o que me tornei. A decisão estava feita, não havia mais perguntas, apenas o silêncio, o peso da escolha e o som de minha respiração. Eu me ajoelhei diante do patuá, com os olhos fixos naquilo que parecia ser o último passo para encerrar esse pesadelo. Olhei para o céu, com a lua cheia e vermelha acima de mim, e, pela primeira vez em semanas, um leve suspiro de alívio tomou conta de mim. Eu estava prestes a colocar um fim nisso tudo, mas havia algo mais. Algo dentro de mim, que não compreendia completamente, me dizia que esse final não seria absoluto. Algo ainda me aguardava, algo que, apesar de todos os meus esforços, não seria expulso, não seria extinto. Eu te dei uma escolha, murmurei, minha voz tremendo. Agora precisamos pagar o preço. Com o gesto final, fiz o movimento que deveria selar tudo, o feitiço que finalmente quebraria a corrente que ligava a maldição a nós. Quando a última palavra foi pronunciada e o último sacrifício realizado, tudo ao redor pareceu se desintegrar por um momento. O ar parou de se mover, o som das ondas no mangue cessou, e até a lua parecia se esconder atrás de uma nuvem, como se envergonhasse de testemunhar o que eu havia feito. Mas a calma foi apenas temporária. A transformação que eu havia iniciado não se desfez. Ao contrário, ela foi intensificada. A sensação foi imediata. Um frio profundo tomou conta de mim, como se o próprio ar estivesse absorvendo minha essência, apagando o que ainda restava de mim. Mas não era só isso. As sombras começaram a se esticar em torno de mim, como se quisessem me engolir. As vozes que antes eram sussurros agora estavam mais altas, mais claras. Era como se, ao quebrar o feitiço, eu tivesse libertado algo ainda mais sombrio. Algo dentro de mim, que eu não sabia que existia. Olhei para o corpo de Mariana, que agora parecia ainda mais distante, mais vazio. Ela estava diante de mim, mas não era mais minha irmã. Ela era um reflexo, uma casca sem alma, como eu, como o que eu me tornaria. Quando me levantei, algo dentro de mim se quebrou completamente. A dor que eu sentia não era mais física, mas algo muito mais profundo, algo que eu não conseguia identificar. O espírito que eu havia libertado agora se fazia sentir em cada movimento que eu fazia. Ele estava em mim, dentro de mim. Não havia mais separação entre nós. Mas o pior estava por vir. Olhei para o espelho que havia colocado ao meu lado, como parte do ritual. Não era mais o reflexo de uma mulher que lutava por amor. Era o reflexo de uma sombra, uma versão distorcida de mim mesma. Meus olhos haviam mudado. Não eram mais os meus olhos. Agora, algo dentro de mim mudava para sempre. E talvez isso fosse o verdadeiro preço de tudo o que havia feito. O feitiço estava quebrado, mas eu ainda ouvia os sussurros. Eu sabia que o que restava de mim, o que eu ainda poderia ser, estava perdido, e talvez nunca mais voltasse ao normal. Lin, A última frase que sussurrei, para ninguém além de mim mesma, foi: o feitiço se quebrou, mas eu ainda ouço sussurros na minha mente. Algo dentro de mim mudou, e talvez nunca mais vá embora. E naquele momento, eu soube que estava perdida para sempre.